Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse vídeo e nele eu vou te explicar sobre a policromasia, como que você deve reconhecer sem falhas a policromasia, como que você deve reportar isso no laudo da maneira padronizada, da maneira correta e o principal, como que você entende, qual é o significado da policromasia. Bom, vamos começar pelo começo, como que eu reconheço a policromasia? Policromasia, você pode ver por essas imagens aqui, é quando você tem uma hemácia com um tamanho maior do que as demais e também com uma coloração mais azulada. Mas por que isso, prof? E agora entra o que eu ensino sempre para os meus alunos lá no Hemoclass Learn. Você tem que entender de onde veio essa célula e por que ela é assim. Aí você nunca mais vai esquecer. Veja só, a policromasia nada mais é do que o reticulócito. O que é o reticulócito? É a hemácia jovem. Então, se você pegar, por exemplo, a hemácia, antes dela, reticulócito, antes eritroblasto ortocromático, antes eritroblasto policromático e assim por diante. A policromasia, ela é o reticulócito, que é uma hemácia imatura. Prof, mas eu não posso chamar de reticulócito? Não, não pode. Na coloração Megrin-Waldt-Ginsa, na análise, né, seja também outras colorações, Wright, Leishman, você chama de policromasia. Para você chamar de reticulócito, você tem que corar com azul cresil brilhante e fazer uma contagem diferente, né? Aí você vai dar um número mais exato. A policromasia vai ser uma quantificação indireta. Ou melhor, você não vai dar número, mas você vai dar aproximadamente quantas hemácias policromática tem na seguinte classificação: moderado, discreto, moderado e intenso. Então, o que vem a ser a policromasia? Um reticulócito. Para você entender de maneira mais direta, o reticulócito, ele veio do eritroblasto ortocromático. Então, o eritroblasto ortocromático perdeu o núcleo e se transformou no reticulócito. Então essa célula ela ainda tem excesso de membrana, por isso que ela é maior, e ela ainda tem restos de material nucleico no citoplasma, por isso que ele fica mais basofílico, fica mais escuro, fica mais azulado dependendo da sua coloração. O reticulócito ele precisa ser ajustado para se tornar uma hemácia, então é retirado esse excesso de membrana e também esse material nucleico que tem dentro dele. Como que eu devo liberar essa célula? Como que eu vou colocar no hemograma? Eu vou contar a quantidade de policromasia que tem? Não, você não vai contar, você vai semi-quantificar nas observações do hemograma utilizando o critério discreto, moderado e intenso. Professor, eu posso quantificar por cruzes? A norma da ABNT, que vai sair muito em breve, ela recomenda que você use discreto, moderado e intenso, e eu particularmente acho muito mais fácil. Por quê? É muito mais intuitivo você usar essa classificação do que a classificação por forma de cruzes. Veja, a policromasia está intensa? Não. Está discreta? Não, tá mais, então é moderada. Agora você começa a pensar, uma cruz, duas cruzes, três cruzes, quatro cruzes, e ainda tem gente que coloca o intenso depois e o raro antes. Então fica muitas possibilidades. Discreto, moderado e intenso é muito mais fácil de você padronizar aí no seu laboratório. Então, eu recomendo que você use dessa forma. E o terceiro ponto, o que significa essa alteração? Veja, sempre que você tem um processo hemolítico ou um processo de perda de hemácia, ou um processo hemorrágico muito intenso, o que acontece? O seu organismo fica sem oxigenação e as células justatubulares renais liberam eritropoietina e estimulam a medula óssea a produzir mais hemácias. Então, quando você tem um processo hemolítico, por exemplo, essas hemácias são produzidas, no caso, vou pegar aqui a anemia falciforme. Elas são produzidas, mas são hemolizadas. Então a medula vai produzir mais, mesmo assim você vai hemolizar. E produz e hemoliza. Produz e hemoliza. E a medula começa a acelerar essa produção, a ponto de começar a enviar hemácias mais jovens para a circulação. E essas hemácias mais jovens não são nada mais, nada menos do que os reticulócitos contados aqui como policromasia. Então, se tem policromasia, eu entendo que o paciente está tendo um processo hemolítico ou um processo de perda acentuada de sangue, ou também quando você tem uma anemia ferropriva, outra situação que a gente vê policromasia, o paciente bem ferropênico, você começa a tratar ele com ferro, a medula óssea começa a ter material para fazer hemácia, aí aumenta a produção de hemácia e você começa a ver policromasia no sangue periférico. Então é assim que você deve fazer para reconhecer, relatar e relacionar a policromasia. Se você tiver ainda alguma dúvida sobre policromasia, deixa aqui nos comentários que eu vou te ajudar, vou te responder. E outra coisa, não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.